Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Se a gente continuar esse devocional, eu peço para você deixar o seu like para mim, tá bom? Já deixa o seu like aí para você não esquecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se para você continuar acompanhando os próximos devocionais e os próximos vídeos que vão sair por aqui, tá bom? Então, bora pro devocional de hoje. Sobre essa palavra que tá aí no tema com vocês, hoje do devocional, sobre fazermos a diferença. E talvez você pode estar pensando que não é bem assim, que talvez você não faça muita diferença. Talvez você tenha essa mentalidade. Muitas pessoas eu sei que têm essa mentalidade, de que não fazem a diferença. Eu tenho certeza que existem pessoas que pensam dessa forma. Sim, você faz a diferença. Você pode não perceber tanto isso. E talvez as pessoas podem falar que você já fez diferença na vida delas e você talvez não acredite tanto. Mas eu tô aqui para te dizer e para te fazer um alerta também, que você faz a diferença e que nós precisamos sim fazer diferença na vida das outras pessoas. Que eu também fiquei parando para pensar no quanto eu preciso também fazer essa diferença e não só esperar com que outras pessoas façam a diferença na minha vida e nem ficar esperando só a atitude das outras pessoas fazerem essa diferença no mundo, na faculdade, na vida das outras pessoas. Mas eu também me preocupar em fazer a diferença na vida de quem quer que seja. Parando para pensar também, é que às vezes a gente reclama muito da falta realmente de diferença, né? Vamos dizer assim, que as pessoas deixam de fazer na nossa vida. Às vezes a gente reclama tanto que a gente tá vivendo uma situação onde aquela pessoa tá se tratando bem, ou ela tá agindo de má fé, enfim, né? Essas coisas. Existem tantas situações, né? O que eu quero trazer é isso, que existem muitas situações onde a gente só reclama das outras pessoas, das atitudes, ou seja, que aquela pessoa não está fazendo a diferença na nossa vida, ou que a gente não tá percebendo que aquela pessoa tá fazendo realmente diferença na vida de outras pessoas, tá até atrapalhando a nossa vida, ou de outras pessoas, a vida de outras pessoas. Mas e você? E eu? O que nós estamos fazendo nessa vida em relação ao que a gente pode fazer? A diferença que eu e você podemos fazer na vida de outras pessoas, no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua própria família. Qual é a diferença que você tem feito? Às vezes a gente até age igual ou até pior àquela pessoa que a gente tanto reclama. É algo que eu tenho me estudado muito, vamos dizer assim, nesse sentido, de prestar mais atenção em mim, no que eu tenho feito ou no que eu tenho deixado de fazer, porque como eu compartilhei aqui, é muito mais fácil, muito mesmo, a gente olhar para a vida dos outros e notar que eles não estão fazendo a diferença na nossa vida, por exemplo, ou que em algum momento, às vezes, com aquela pessoa como um profissional ou um amigo, por exemplo, tem feito realmente uma diferença. Eu ouvi situações assim. A pessoa, ela era um estagiário de uma empresa, e aí ela, né, era estagiária de alguém. Esse profissional não tratava as pessoas bem, tratava até a própria pessoa mal, não era um bom profissional, fazia fofocas, muitas situações desse tipo. E aí, quando a pessoa, ela tem a oportunidade ali de estar não mais como estagiário, mas como um profissional, às vezes a pessoa, ela age da mesma forma com que aquele profissional que ela reclamava fazia quando ela era estagiária na época, né? Eu tô dando um exemplo aqui de estagiário, mas podia ser outras situações, né? Só para vocês entenderem. Em muitos casos a gente reclama das pessoas e quando a gente vive as mesmas situações que ela, quando a gente está na mesma posição que ela, vamos dizer, a gente age igual ou age até pior. Então, aquela pessoa, ela fez uma diferença, de uma certa forma, negativamente na vida daquela pessoa, daquele estagiário, colegas de trabalho, enfim. Mas, às vezes, você vai ser a pessoa que vai estar na mesma posição que aquela pessoa estava, que você reclamou, que você percebeu que aquela pessoa foi um mau profissional. E aí, o que você vai fazer? Você vai agir igual? Ou vai agir até pior? Ou você vai colocar a mão na consciência e vai falar, nossa, eu já vivenciei essa situação, eu já presenciei situações assim com outras pessoas, eu já ouvi falar de situações assim, e então eu preciso ser diferente, eu preciso fazer a diferença. Você vivencia pessoas que estão reclamando sempre das outras, que as outras pessoas não ajudam,
ou algo do tipo. E quando chega uma oportunidade para você fazer a diferença na vida de outra pessoa, para você ajudar, seja com recurso, financeiramente falando, seja com uma palavra, porque às vezes a gente reclama que a gente não tem muitos recursos. E sempre quando a gente pensa em recursos, a gente só pensa em recursos financeiros. Mas existem outras formas com que a gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não sei se você já viu o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro YouTube. Tive a oportunidade de começar 1 ano antes do que eu tinha começado aqui. Mas eu ficava pensando muito, as pessoas iam pensar se ia dar retorno, realmente no que ia acontecer, se as pessoas iam falar mal ou algo do tipo, ou se não ia adiantar de nada. Você percebe que você tá ajudando, seja pelo menos uma pessoa, você pensa, nossa, fazer tanta diferença na vida de outra pessoa, como Deus ele pode te usar para fazer a diferença na vida de uma pessoa que às vezes, assim, você nem imagina que você tá fazendo diferença, você nem imagina que você tá ajudando aquela pessoa. Às vezes você acha que você não tem capacidade para poder falar, sabe? Que você... Às vezes as pessoas sempre te julgam que você não sabe falar, que você não sabe fazer tal coisa, que você não é bom naquilo ou naquilo outro. E quando você faz algo, você tá fazendo diferença na vida de outras pessoas, você tá ajudando aquelas pessoas de alguma forma. A gente acha que a gente não consegue ajudar ninguém, que a gente não consegue fazer diferença na vida de ninguém, de nenhuma forma. Isso é uma mentira. Na vida de outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas. Às vezes você já passou por tantas situações ruins, sabe? Às vezes você já teve ansiedade, depressão, crise de pânico ou outras dificuldades na vida, no seu emprego, alguma coisa que você não entendia muito bem, mas que hoje você consegue entender. Talvez isso vai ser uma ferramenta para você ajudar outras pessoas. Talvez você era uma pessoa muito tímida, muito fechada. As pessoas falavam que você era muito tímido e você também achava que você não ia conseguir ajudar ninguém. Talvez hoje você já conseguiu romper nessa área e você consegue deixar com que Deus te use para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, não ache que você só passa na vida das pessoas e não precisa fazer nada e não precisa falar nada. Cristãos, né, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes. As pessoas, elas notam algo diferente na gente. Não é porque é simplesmente a gente. Não é simplesmente porque a gente acha que deve fazer a diferença. As pessoas, elas veem e elas precisam ver Cristo em nós. Precisam ver Cristo nas nossas emoções, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Quantas vezes Deus quer nos usar para fazer a diferença? Onde você está neste momento? Na sua casa, né, na sua família. E, de fato, muitas vezes começa dentro da nossa casa, na nossa família, com os nossos pais, ou com o nosso marido, nosso esposo, nossos próprios filhos. E em outros lugares, né? Deus quer que essa diferença ela seja vista realmente na vida de qualquer pessoa que seja. Não tenha medo, não tenha vergonha, não ache que, sabe, você não consegue fazer. A capacidade, ela vem do Senhor. Tudo que nós fazemos também é para o Senhor, né? E quando a gente faz as coisas como para o Senhor, as pessoas conseguem ver e nós conseguimos ajudar as pessoas fazendo uma grande diferença na vida delas. Como eu falei, seja com uma palavra que você dá, com um conselho, com um livro que você dá, com uma mensagem, sabe? Com uma ajuda naquela dificuldade daquela pessoa. Você vai lá e ensina algo para aquela pessoa que ela tá precisando de aprender. Você fez uma diferença na vida daquela pessoa. E aquela pessoa, ela se lembra de você e que você fez essa diferença. Lembra que eu falei que às vezes a gente se lembra de alguém por uma... não sei se eu posso dizer assim, por uma diferença ruim que ela fez na nossa vida, por uma palavra que ela falou com a gente que foi ruim, né, a forma como que ela falou, como aquela pessoa se portou com a gente se lembra quando aquela pessoa não nos tratou bem, não foi um profissional bom. Também nós nos lembramos daquelas pessoas que foram pessoas de Deus para nós naquele momento, que realmente nos trouxe uma palavra que nós estávamos precisando ouvir, nos trouxe uma palavra de exortação, de consolo, enfim, precisando de uma ajuda, aquela pessoa nos ajudou. A diferença que você quer fazer das pessoas. Nunca se esqueça que você está sendo notado pelas pessoas. Suas palavras, as suas atitudes, a sua vida em si, ela é notada. Por mais que você ache que não, por mais que você ache que as pessoas não percebam você, não notem,
você está sendo percebido por onde você passa. Onde você está sendo assistido, vamos dizer assim, as pessoas estão nos notando. E as pessoas esperam com que a gente faça a diferença na vida delas, sabe? Não precisa ser com muita coisa. Mas o que pra nós não é nada, sabe? Parece que a gente não tá dando nada pra alguém. Às vezes pra aquela pessoa é tudo. É tudo que ela precisa ouvir, é tudo que ela precisa aprender. É o conselho que ela precisa escutar, é a palavra que ela precisa se lembrar. Não acredite nessa mentira de que você não pode fazer a diferença. Você não só pode, como deve fazer a diferença na vida de outras pessoas. E ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. Ser como Jesus na vida de outras pessoas. Então esse foi o devocional de hoje. Nunca se esqueça que você faz a diferença. E você pode fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse devocional. Eu espero que esse devocional tenha alcançado você. Eu espero também que ele alcance a vida de outras pessoas que talvez precisam escutar dessa palavra. Então eu peço para você deixar o seu like e compartilhar esse devocional com pelo menos uma pessoa que você conhece, tá bom? E eu te espero no próximo devocional. Tchau!